Agora eu gostaria de convidá-lo para ler um texto bíblico comigo. Ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 e o versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 20. Glória a Jesus. Diz assim: nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. Foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem, e enviar-te-ei ao Egito. Amém. Como sempre, peço-lhe, incline sua cabecinha por bondade. Paizinho, uma vez mais, tua palavra foi lida e com ternura ela nos fala. Da mesma forma, nós a honramos com reverência, porque entendemos que a palavra é tua, Senhor. Foi escrita pela sua vontade, nos é revelada pelo teu querer. E esta noite, uma vez mais, eu quero falar a tua palavra ao teu povo que é sábio e entendes a tua voz. E portanto, Senhor, tudo que posso fazer é falar, nada mais do que isso. Mas bem sei que o Senhor é quem nos ensina. Então, enquanto eu estiver a falar, que o Senhor venha nos ensinar, ser benevolente para conosco, e que o teu nome em nós e através de nós seja glorificado. Assim eu lhe peço no nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Queridos, há vários dias eu venho vos falando da vida desse patriarca Moisés, e muito especialmente de como Deus o usou para unir Israel em torno de uma visão, na perspectiva de construir a promessa que Deus havia dito a Abraão, e muito especialmente tratando dos detalhes da vida das pessoas que se envolvem ou que estão envolvidas nesta promessa. E de maneira breve eu quero hoje vos fazer saber algumas coisas das etapas da vida. E eu tenho entendido no Senhor que enquanto vivemos aqui, nós
passamos como que por uma espécie de processo. A vida de cada um de nós, para ser adequada aos propósitos divinos, mesmo porque temos a dificuldade de compreender o propósito divino para cada um de nós, eles se tornam um tanto que obscuros, um tanto que desconhecidos, justamente pelo fato de que não somos diariamente ensinados acerca daquilo pelo qual nascemos para ser e fazer. Temos essa deficiência enquanto que igreja, enquanto que instrumentos do Senhor para novas gerações. Deveríamos ter com toda certeza a essência de Abraão, uma vez que Deus disse a ele e viu nele a capacidade de transferir aos filhos aquilo que o pai havia lhe dado, e tornou isso uma ordem a partir de Deuteronômio capítulo 6, informando através de Moisés a todos os israelitas e todos aqueles que crescem em Deus, que devessem de igual modo transferir ao coração dos filhos a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, sendo portanto os pais não só como progenitores dos filhos, mas também como os maiores semeadores da verdade, como aqueles em quem construiria nos seus filhos a grandeza e o propósito divino, fazendo-os compreender a razão pela qual nasceram. E como temos essa grande dificuldade, a gente percebe que transferimos isso para as pessoas, para as igrejas, para as escolas, para os ensinos, e esquecemos que essa responsabilidade patriarcal, ela pertence única e exclusivamente aos pais, e que todas as outras coisas servem apenas como mecanismos de apoio àquilo que os pais já colocaram dentro de seus filhos. E essa é uma expectativa que Deus plantou dentro de si mesmo a partir da vida de seus patriarcas. Então ele tem um trabalho enorme de nos fazer colocar dentro dos seus projetos, dentro dos seus planos, justamente porque cada um do ser humano pensa primeiro em suas próprias vontades para depois pensar nas vontades de Deus. Cada um de nós escrevemos nossas próprias escolhas e nossas próprias rotas. Quando planejamos o nosso roteiro, nem sempre convidamos o Senhor para saber quais seriam as paradas, as cidades, os lugares que deveríamos passar. Nem sempre convidamos Ele para fazer parte de nossas ideias. É por isso que muitas pessoas tropeçam em seus próprios planos, porque deveríamos compreender aquilo que a Bíblia diz: o homem faz os seus planos, mas a direção vem do Senhor. E a verdade é que a Bíblia diz também que a direção só pode vir do Senhor quando na verdade estamos no Senhor. É impossível receber a direção do Senhor se não estivermos conectados com o Senhor. É por isso que o Salmo 25, do versículo 8 ao 12, o salmista canta e diz de maneira imediata que a intimidade, o segredo do Senhor não é só para aquele que os temem, mas é também para aquele que está no Senhor, e que aqueles que têm intimidade no Senhor recebem dele a direção para os seus passos. É quando estamos nele que a gente consegue compreender o desejo dele, a estrada e o caminho pelo qual ele quer que andemos, tendo nossa consciência plena de que aquilo que Deus desenhou e escreveu para nós nunca nos traz dissabores ou nos faz cair em armadilhas. Somos cônscios disso e sabedores de que, se como pais não construímos estradas errantes para os nossos filhos, não queremos que eles tropecem no caminho, e não poucas vezes nos estressamos porque dizemos aos filhos: vai pela esquerda, e ele insiste pela direita. E outra vez a gente diz: olha, vai pela direita, e ele insiste em ir pelo centro. Outra vez a gente diz: vai reto, ele insiste em fazer a curva. Justamente porque os pais, na experiência de vida, com certeza em algum momento sabem mais do que os filhos que estão começando a vida. E como já passou por estradas íngremes, por estradas esburacadas e cheias de pedras que já os fizeram tropeçar, a maioria dos pais não querem que os filhos tropeçem em suas próprias escolhas. Nós como pais somos assim. É um dever, mas é um privilégio. E se como pais fazemos assim, Jesus quis fazer uma analogia acerca disso. E disse: qual é o pai que o filho vindo a ele pedindo pão, esse pai vai lhe dar uma pedra para comer? Qual é o pai que o filho tendo fome, pedindo: me dá um pedaço de pão, vai lhe oferecer uma serpente? Ao contrário, ele está dizendo que todo pai quer o melhor para os seus filhos, e não só quer, como trabalha para fazer o melhor. Pais geralmente se desdobram em função de seus filhos, enquanto que sem filhos, casados ou solteiros, mas sem filhos,
fazem de tudo para construir seus futuros, seja numa vida a dois, ou seja na vida individual, pensando unicamente um no outro. Mas no momento em que seus filhos chegam, a sua vida muda radicalmente e você passa a pensar em tudo pelos filhos. Você fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto lugar. Não é verdade? Eu estou falando com pais, com igreja que são pais. Os filhos passam a ser prioridade, quer saber? A gente até imagina, os filhos vão ser prioridade até casar. Ao contrário, vão ser prioridade até viver. Enquanto viverem, vão ser prioridades na vida. Os pais sempre darão o seu maior esforço pelo bem dos seus filhos. E Deus sabe disso, porque foi uma coisa que Ele plantou nos pais, é uma essência dEle em nós. Então, se nós como pais, nós queremos construir uma estrada amigável, boa, sem pedras, qual é o pai que quer que o filho escolha o sofrimento? Qual é a mãe que diz, não, eu construí um buraco só para que ele caia ali, só para ter o prazer de tirá-lo? Não tem ninguém que faça isso, porque isso é uma essência do divino em nós. Querendo Deus nos fazer saber que de igual modo todos os caminhos por Ele desenhados para os seus filhos são caminhos de paz e não de mal, são caminhos de bênção e não de derrotas. É por isso que Ele usa Jeremias lá no capítulo 29 do seu livro, em uma demonstração de amor inigualável, e essa demonstração vai até o capítulo 31, onde ele esboça uma frase linda, nos versículos 11 em diante, e muito especialmente no 12, o Senhor diz, porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. E ele diz, nos meus pensamentos acerca de vós, eles existem para vos construir um futuro e vos dar esperança. Não há nada em Deus que seja prejudicial ao ser humano. Todos os erros e sofrimentos que o ser humano tem são provenientes de suas próprias escolhas. Ninguém tem o direito de apontar o dedo à divindade e excusar-se de suas escolhas. Nós somos cônscios daquilo que fazemos, e quando não sabemos a direção, deveríamos procurar quem sabe. Quando não temos certeza se o caminho é correto, a primeira coisa que fazemos, se não temos um GPS no carro, é parar num posto Ipiranga, porque lá tem tudo para ti, não é? Pelo menos em tese. E se não tem o Ipiranga, para em qualquer outra bodeguinha mesmo e pergunta, escuta, isso aqui sai em tal lugar. O cara vai dizer, que nem o Toninho diz, olha, tu vai até chegar naquele trevo. Quando tu chegar lá, tu volta porque está tudo errado. Enfim, a gente acaba errando as escolhas e tem a ideia de que alguém pode nos elucidar o caminho. É portanto uma ideia divina. Da mesma sorte, se Deus tem planos de nos construir sempre coisas boas e quer que a gente esteja dentro dos seus planos, é por isso que a Bíblia diz nas palavras do salmista, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque ela deveria andar nos caminhos e nas escolhas do próprio Senhor. E se o Senhor escolhe o futuro, Ele não escolherá a derrota, a perseguição, a afronta, a destruição, ao contrário. Mas como a gente prefere ter as nossas próprias escolhas, como a gente acha que somos capazes de administrar o nosso próprio futuro, se não conseguimos administrar nem nosso presente. Mas somos hábeis em dizer, do meu futuro cuido eu. Então não poucas vezes nós escapamos dos planos do divino. Não poucas vezes nós escolhemos a nossa própria trajetória. Não poucas vezes o nosso caminho é cheio de altos e baixos, e curvas e valados. E a maioria deles estamos sozinhos, porque a escolha do divino era outra estrada. Mas nós escolhemos andar com os nossos próprios pés, sem que Ele nos oriente. E é isso que Ele passou a vida toda de Moisés e de Abraão, de Moisés, dizendo, ensina as crianças a obedecerem a minha voz, ensina os seus filhos a andarem nas minhas escolhas, nos meus caminhos. E como o homem não consegue fazer isso, nós nos escapamos dos propósitos divinos. Então Deus passa o tempo todo tentando nos trazer de volta para o seu caminho. O trabalho maior que Deus tem
é de nos conduzir de volta ao caminho que antes nos perdemos. Se você olhar para a história bíblica desde os dias de Adão, a estrada estava construída, o futuro estava declarado, a plataforma estava feita, o sucesso era uma realidade. Então eles escolheram andar em uma direção oposta, uma escolha totalmente humana. E por causa dessa escolha totalmente humana, Deus passa agora o tempo todo, desde a eternidade, tentando fazer o homem voltar à direção certa, à escolha certa, ao caminho certo, sempre querendo fazer-nos saber de que o convite Ele nos dá é como se Ele pudesse colocar placas sinalizadoras ao longo de toda a rodovia, e as placas enormes dizendo: você está na direção errada. E a gente insiste mesmo, as placas dizendo: caminhamos na direção errada. E a ideia do divino é nos fazer voltar ao plano original, ao contexto original. E para isso passamos por um processo. O seu amor é tão grande, e Ele se interessa tanto por nós, se importa tanto contigo e comigo, que é necessário trabalhar nos meandros da vida, já que não conseguimos ao tempo todo ouvir a sua voz, a sua direção. Então Ele se utiliza de tudo que está em nossa volta, mesmo que o tudo não o ouça, para que o tudo trabalhe como que setas sinalizadoras, como mecanismos de convencimento. Como não somos capazes de ouvi-lo dizendo: sai da direita, vai para a esquerda, ou sai da esquerda, vai para a direita, caminha reto ou volte. Como não ouvimos, e quando ouvimos a gente até diz: acho que não foi Deus, porque temos a tendência de achar que é somente o que é de Deus aquilo que nos convém. Nunca admitimos que aquilo que queremos, e quando vamos a alguém ou tentativa de ouvir Deus e colhemos uma resposta contrária, saímos de cabeça baixa, entediados, entristecidos, porque não era aquilo que a gente queria ouvir. Não poucas vezes, quando vamos a alguém buscar um conselho, uma fala de determinado projeto, de um assunto ou coisa parecida, então a gente abre o coração e diz: estou pensando nisso. Seja o pai, ou seja a mãe, ou seja o tio, ou seja o pastor ou o líder, abre a Bíblia e dá uma direção dizendo: olha, a palavra diz assim. Aí a pessoa diz: mas, porque tudo que ela queria não era ouvir o conselho bíblico, tudo que ela queria era um companheirismo na sua escolha, era que alguém a apoiasse mesmo que a sua escolha esteja errada. Somos assim. Quantos dos senhores e das senhoras, mesmo sabendo que seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, seu patrão disse: não faça assim porque vai dar errado, e a gente não quis ouvi-lo porque achava que estava com a razão, e optamos por aquilo que estava dentro de nós, e a escolha deu errada. E não poucos de nós pagam até os dias de hoje as consequências de um erro do passado. É ou não é verdade? Porque não somos capazes de admitir que a nossa bússola sempre está de cabeça para baixo. Não somos capazes de entender que Deus nos orienta de maneira indelével. E como a gente não consegue compreender, e Ele nos ama tanto, então Ele se utiliza de tudo que é coisa em nossa volta, inclusive até uma jumenta, se for o caso, como fez no processo de Balaão. Quantos homens de Deus passaram por esse processo? Quantas pessoas tiveram que ser interrompidas ao longo da jornada com coisas extraordinárias e coisas até difíceis de acreditar, que Deus moveu para que pudesse colocar alguém na direção do seu propósito. E você vê isso na vida de Moisés de uma maneira tão intensa. Ele trabalha na vida de todas as pessoas para realizar o seu propósito, visto que o seu propósito abençoa o todo. Diga para quem está ao seu lado: o propósito de Deus na sua vida
não contempla você mesmo, mas contempla a partir de você o coletivo. Deus nunca escreve algo glorioso para nós que contempla apenas a nós mesmos. Mas tudo que Deus pensa a nosso respeito contempla o coletivo. Porque não nascemos para ser uma ilha, nascemos para ser um instrumento de bênção na vida dos outros. É por isso que precisamos uns dos outros, que devemos olhar uns para os outros. É dentro dessa perspectiva que Ele nos constrói, que somos movidos, que nos tornamos coparticipantes de seus favores e de suas bênçãos. Daí se entende, consegue compreender como saber se aquilo é um sonho meu, é um sonho de Deus. As pessoas dizem: eu estou vivendo o sonho de Deus, eu tenho um sonho que eu creio que foi Deus que sonhou para mim. Mas às vezes abraça esse sonho e lá sofre as consequências. E a pergunta vem: como é que eu faço para saber se o meu sonho é de Deus ou não é de Deus? É uma boa pergunta. Não adianta olhar o horóscopo, porque eles vão errar com você. Nem o Walter Mercado, liga já. Ele não vai ser bom para você. Ele está aparecendo de novo aí, liga já. Feio que dói. Enfim, não vai ser bom para você. É preciso observar o caminho correto. Então, como eu faço para saber se meu sonho é de Deus ou não? Converse com quem está pertinho de você. Aqui pode, nesse momento pode. Diga para quem está pertinho de você: o único jeito de você saber se o teu sonho é de Deus ou é humano é com essa balança. Sonhos de Deus contemplam o coletivo. Sonhos individuais contempla a mim mesmo. Por exemplo, eu estou sonhando com um sobrado, com três andares, com a piscina no térreo, sei lá, com tanto luxo, tanta pompa, uma BMW na garagem e tal. Esse sonho não é de Deus. Esse sonho é teu. Ele pode realizá-lo? Pode, mas não é prioridade. Porque a ideia de Deus não é construir riquezas terrenas, mas é construir glórias infinitas no céu. A visão de Deus é diferente daquilo que temos. Não significa que você não possa ter, pode ter, desde que o teu pensamento esteja lá em cima. Então Ele vai te confiar as coisas terrenas. Agora, quando eu sonho, quando eu desejo algo que vai alcançar o coletivo, o cara sonha em ser médico, é para alcançar um coletivo. O cara sonha em construir uma escola, sonha em ser um professor. Acho que ninguém sonha em ser professor mais. É para sonhar em ser um coletivo. Porque a ideia de Deus é destruir a ignorância, é abençoar as pessoas. E a gente sempre prioriza a nossa vontade, o nosso próprio interesse. Então Deus passa a maior parte do tempo de nossas próprias vidas tentando nos colocar na rota correta. Se a gente gastasse menos tempo de nossa vida na rota errada, Deus gastaria mais tempo de nossa vida nos abençoando na rota certa. Mas Ele passa mais tempo tentando consertar o que fazemos de errado nas escolhas do que o tempo que Ele passa abençoando-nos na escolha correta. Então o seu padrão de escolha precisa ser exato. Coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você. Eu estou terminando a introdução e a hora está acabando. Coloque a mão em quem está no ombro. Piorei tudo agora. Coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você e diga para essa pessoa assim: querido, é urgente, é extremamente urgente que você passe mais tempo com o Deus que te dá direção do que com a direção que você pensa ser de Deus. A gente passa mais tempo na direção que a gente pensa ser de Deus do que com o Deus que nos dá a direção. É por isso que estamos cheios de dúvidas, que não temos certeza de nossos caminhos, que
quando dá alguma coisa errada, a primeira coisa que vem na mente é: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no caminho correto? Será que é isso mesmo? Outros até pensam, porque se for de Deus não estaria sofrendo assim. Se engana também. É necessário a gente priorizar com quem a gente vai andar, para que possamos ter as escolhas, as direções corretas. Um homem chamado Rob Thompson tem um livro muito importante que se chama Edificando Relacionamentos. E ele diz que todo ser humano na vida possui como que um elevador com 2 botões, sendo que todo relacionamento na sua vida é esse elevador de 2 botões. Um botão te leva para cima, o outro botão te leva para baixo. Portanto, todo relacionamento humano ou te leva para cima ou te leva para baixo. Ou vai te ajudar no caminho correto, ou vai te ajudar a afundar. Parte, portanto, do princípio básico da escolha correta, do nível de relacionamento correto e das pessoas certas que iremos relacionar. E se estivermos relacionando com Deus, então todas essas escolhas estarão sobre o crivo divino. Hoje eu estou muito romântico, então abraça quem está perto de você e diga para essa pessoa assim: se você estiver abraçado assim com o Pai, pode ter certeza que o Pai vai afastar de você todas as pessoas que te levarão para baixo. O caminho básico, portanto, sempre é o relacionamento com o divino. Quando eu decido relacionar com o divino, então a rota que Ele construirá para mim me colocará no propósito dEle, na direção certa. Esse processo precisa acontecer. E quando Ele decide trabalhar o processo, e é um fato que tem que acontecer na nossa vida diária, nem sempre conseguimos compreender o processo. Diga comigo: o processo de Deus em minha vida é feito de etapas, como se fosse uma construção de alto nível, por etapas. Você está aqui, então Deus te leva por um caminho, como que levando a construir uma etapa, e você anda um pouquinho mais, você chega nesse nível. Achamos, agora está beleza, está tudo bem, e podemos ficar nesse nível durante um bom tempo. Mas como o propósito Ele é sempre infinito e é sempre maior do que o que a gente imagina, então Ele nos promove para uma outra etapa. E quando você chega na outra etapa, você acha que está tudo legal, e é tudo que você queria, mas o caminho ainda é infinito. Então Ele vai te promovendo de etapa a etapa, de nível a nível, de estágio a estágio. Para cada estágio tem um processo, para cada etapa tem um processo. Para cada processo dessas etapas tem as lições e tem as provações. Portanto, se o teu caminho é longo, o teu processo é longo. Se o teu propósito é grande, grande será também as suas etapas. E de igual modo a grandeza das tuas etapas é de igual modo a grandeza das lições, bem como das provações. Está conseguindo compreender? É, portanto, extenso o processo, mas a grandeza do processo, a grandeza das lições e a dificuldade das provações não nos assustam durante o mesmo, porque o professor é bom, o professor é excelente. E cada uma das etapas que queimamos, o professor precisa com que passemos de ano. Melhora a comunicação e diga para quem está ao seu lado: o professor sabe quando você colou, e de igual modo sabe quando você deixou perguntas para trás. Então, quando estamos nessa etapa e passamos pelas lições e pela aprovação, e chegamos nesse estágio, e a nossa nota obtida não foi suficiente para ir ao outro estágio, então o professor, ao invés de simplesmente dar uma carimbada e passar-nos para um outro estágio, ele precisa de que aquela lição seja mais importante do que a aprovação, pois para Deus o que aprendemos na lição sempre é mais importante do que a aprovação. Por
isso Ele vai te voltar na primeira etapa, para que você aprenda bem a lição e possa obter a boa aprovação. O grande problema é que as pessoas, muitas delas, sempre vão indo e voltando ao mesmo estágio, porque não conseguem prestar atenção nas lições durante o processo. Então, o mais importante é observar as lições do processo. Melhora isso para quem está pertinho de você e diga: a vida é uma escola de lições. Todos os dias você tem a oportunidade de aprender uma nova lição. Observe a lição, pois ela é mais importante do que a aprovação. Mas a gente sempre valoriza mais a aprovação do que a lição. A prova é que a maioria das nossas canções gospel valorizam mais a aprovação do que as lições da aprovação. Nós gostamos do massageamento do ego mediante a nossa dor do que a abertura de nossos olhos para ver onde erramos durante as lições. E o grande problema de todos nós é a incapacidade de observar o que está acontecendo conosco. Por quê? Diga para quem está falando: por que isso acontece? Eu estou comunicativo hoje, né? Então, melhora isso e responde para essa pessoa: porque a nossa preocupação é observar as lições nos outros. Nós perdemos mais tempo observando as lições na vida dos outros do que observando as lições na nossa própria vida. É por isso que o processo em nós sempre volta. Se gastássemos mais tempo aprendendo com as coisas que vivemos e deixando de lado as coisas que as pessoas que estão ao seu lado vivem, então seríamos aprovados mais rápidos. A vida é um estágio, e por causa desse estágio Deus precisa trabalhar com as coisas, e Ele nos prepara para as coisas. Como por exemplo, você observa a vida de um menino como José. É o 11º filho de Jacó. Tem uma história bonita, é um piá legal, é um piá que ama os pais amam ele. Amava tanto que o pai decidiu fazer uma túnica de 7 cores para o filho, uma túnica espalhafatosa. Em tudo quanto é lugar que estava José com essa túnica, era a coisa mais fácil de encontrá-lo. A túnica era como se fosse o radar ou o GPS do José. Quem tinha uma túnica daquela, irmão? 2 processos acontecem aqui. Primeiro, ele se sente exclusivo. Segundo, ele se sente famoso, porque ninguém tem uma túnica igual e é inconfundível em qualquer lugar. Então ele não pode disfarçar. Mas aquela túnica fazia dele um instrumento de valor, não só diante dos seus irmãos, mas muito especialmente diante de si mesmo. E ele constrói dentro de si escolhas. Deus vai revelando ao longo de sua caminhada qual era o caminho e o processo. Deus vai dizendo: eu tenho uma escolha para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho planejado que você seja um instrumento meu para preservar Israel. Eu tenho ido, revelando através de sonhos, dando a ele inteligência para entender os seus sonhos. É uma construção. Mas ao invés de ele pegar essa direção, concentrar dentro de si mesmo e observar o caminho pelo qual Deus está construindo diante da humildade, ele pega essa mesma direção e vai construindo um elevo humano acima dos outros. Vai construindo uma soberba, um orgulho, uma plataforma de grandeza dentro de si mesmo. Então leve essa lição para dentro de você. Diga: Deus nunca vai usar alguém para coisas grandes quando esse alguém usurpa a grandeza para si mesmo. Todo processo divino começa com um coração humilde. Deus sempre vai trabalhar com o processo da humildade, porque todo processo de humildade me dá capacidade de aprender. É por isso que o próprio Jesus, sendo o Messias, amava ser chamado de mestre. Quando você observa, por exemplo, no momento em que aquele jovem rico veio até Jesus e disse: bom mestre,
que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você se lembra qual foi a resposta de Jesus a ele? Você se lembra? Precisamos ler os evangelhos. Jesus não disse: guarda os mandamentos. Não disse isso primeiro. Ele disse: por que me chamas bom? Bom, só um, o meu Pai que está no céu. Somente depois é que ele falou: guarda os mandamentos. Por que é que ele repreende o rapaz só porque o rapaz o chama de bom? Não é uma boa pergunta? Ele diz: eu não sou bom, bom é Deus. Por que ele repreende? Agora percebe que ele repreende quando o rapaz chama de bom, mas não repreende quando o rapaz o chama de mestre. Ele poderia ter dito: bom é meu pai e mestre é Deus. Mas ele não repreendeu porque ele gostava de ser chamado de mestre. Por quê? Porque todas as vezes que alguém chega em alguém e chama de mestre ou professor, este que é professor ou mestre entende que aquele que está o chamando de mestre está se sentindo aluno. Então ele aciona dentro de quem ensina o desejo de ensinar mediante a vontade de aprender. Então quando alguém chega em Jesus e diz: bom mestre, ele diz: alguém quer aprender. E tudo que Jesus fez de convite logo no primeiro ano do seu ministério foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde, manso e humilde, e o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele tem para ensinar, mas tem que ter alguém que queira aprender. E passando por esse processo, a humildade é necessária, porque quem não tem humildade dentro de si não tem disposição de aprender. No momento em que eu me recuso a aprender, é porque eu já acho que sou suficientemente bom para escolher os meus próprios caminhos. Eu particularmente aprendi que em toda roda que eu tiver, esse é um princípio meu, pessoal, eu nunca permaneço num lugar se eu não puder aprender ou se eu não puder ensinar. Se eu não puder fazer essas duas coisas, é perca de tempo. Então eu tenho entendido que todas as pessoas que eu posso aprender, eu vou sugar alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa. É um princípio do qual Deus estabeleceu para que eu construa o caminho correto, de acordo com a vontade dele. Então agora vem o José, ao invés dele construir com humildade esse sentimento de que Deus está o direcionando, ele está construindo com orgulho uma plataforma de que ele é alguém mais importante que os seus próprios pais. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado. Estou terminando, estou parando já. Chacoalhe o ombro de quem está pertinho de você e diga para esse irmão querido: o aluno não é maior do que o seu mestre. Foi Jesus que disse isso. Jesus disse: o aluno, o discípulo, não é maior do que o seu mestre. Ele não sabe mais do que o seu mestre. Então por que a gente acha que podemos escolher os nossos próprios caminhos? É porque em algum momento a gente acredita que sabemos mais do que o nosso mestre. O nosso orgulho pessoal, a nossa prepotência humana, nos torna como Josés. Deus até está nos direcionando, mas nós estamos invertendo os valores e construindo a plataforma que nos faz ser aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer. Então ele tem que trabalhar o processo. E o processo não é do jeito que a gente espera. Olha como ele faz. E eu vou terminar nesse ponto aqui, outro dia a gente continua daqui. Olha o que Deus faz com José. Ele usa as coisas externas e permite que o José seja jogado numa cisterna, numa solidão, dentro de um buraco para morrer. Tirado do buraco, é vendido para os ismaelitas. Dos ismaelitas são vendidos para os filisteus. Dos filisteus é comercializado no Egito, em Mênfis. E de Mênfis é levado para Tebas, e lá nessa cidade ele passa a ser escravo comprado por Potifar. E lá na casa de Potifar,
o José é submetido a um processo de escravidão e governabilidade. Ele passa a se tornar o gerente da casa de Potifar. Durante todo aquele período que ele passou na casa de Potifar, era a escola de Deus e José. Por que Deus estava construindo isso em José? Era o primeiro estágio, arrancando as coisas dentro dele e construindo uma visão administrativa em seu coração. Uma vez que ele se torna um bom gerente na casa de Potifar, a ponto de Potifar dizer: tudo está no controle de José, o Senhor Deus diz: ok, não está pronto ainda, foi aprovado nesse estágio, mas agora eu preciso levá-lo a um outro nível, a um outro estágio. Então a consequência vem, e Deus permite que aquilo que está em volta empurre José para um outro estágio. A mulher de Potifar se levanta e quer dominar José. Ele tem caráter, e ele entende que o seu caminho é mais importante do que o prazer que ele teria ali agora. Então ele é promovido para um outro estágio, e esse outro estágio leva as carteiras de aluno nas prisões do Egito. E como aluno lá dentro daquela prisão, o cárcere se torna o seu professor, e ele passa a aprender os detalhes da prisão. Uma coisa é administrar a casa de Potifar, outra coisa é administrar as crises das prisões. Uma coisa é você estar em paz sobre a liberdade, outra coisa é você estar em paz sobre as cadeias. E o Senhor tem que construir esse estágio na vida de José, estágio que ninguém gostaria de passar, mas ele passou pelo processo, ele aprendeu as lições, e ele se tornou líder sobre aqueles homens que eram iliderados. E à medida que ele se torna um líder sobre aqueles homens, ele está pronto para um outro estágio. E agora o Senhor quer levá-lo para um outro estágio, mas de imediato ele acha que aquilo que ele se tornou é mais importante. Outra vez volta o José de 17 anos atrás. Então ele negocia com o copeiro e com o padeiro, dizendo: ô copeiro, quando você chegar lá no rei, lembra de mim, me coloca no lugar de influência. E Deus diz: e você vai ter que ir para outro estágio. E ele permanece mais 2 anos na prisão, porque Deus estava trabalhando outro estágio na vida dele, o levando para um outro ponto, amassando José. Quando passa 2 anos, então o faraó tem um sonho. É a hora de tirar o José desse estágio e levá-lo para outra provação. Perceba que ele foi reprovado na primeira prova, e ele precisa passar mais 2 anos de recuperação na prisão. Veja que o processo do divino é sempre triplicado às vezes, porque ele ficou 3 meses na prisão, se tornou chefe, se tornou o marcola do presídio ali do Egito, era o líder do PCC. De modo que quando se torna, e ele erra no caminho, Deus o coloca outra vez dentro da escola, 2 anos de recuperação. E quando agora ele sai, ele está pronto para ser levado a um estágio na presença de Faraó. Faraó o torna comandante do Egito, governador do Egito. Agora, onde é que José aprendeu a governar? Pergunte para quem está pertinho de você. Ele aprendeu a governar na casa de Potifar, e se tornou um CEO de primeira na prisão do Egito. Todos gostariam que o José se tornasse governador do Egito sem passar pela cisterna, sem passar pela humilhação em Potifar, sem passar pelas dores da prisão. Mas o processo vai nos levar a ter lições desagradáveis, justamente porque o melhor sumo não vem na primeira passada da cana na maquininha, mas vem lá na 3ª ou 4ª passada, quando fica só o bagaço, então o açúcar sai. E o Senhor trabalha exatamente no alto nível. É interessante que para você derreter um ouro e fazer um lingote, é preciso aquecer o forno a cerca de 800 graus centígrados. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga: é nessa fornalha que ouro é feito, e você é mais precioso do que ouro. Então imagine o ardor da fornalha. A gente não vê glória a Deus nessas horas. Ninguém quer glorificar, porque o processo é doloroso.
E é doloroso porque a gente só consegue fitar os olhos na dor e não nas lições. Pare, portanto, de olhar a dor e se concentre nas lições. O que eu aprendi hoje? Ao invés de perguntar: Senhor, o que é que tu está fazendo comigo? Estou sofrendo tanto. É melhor perguntar: o que o Senhor está me ensinando com isso? O que eu devo guardar disso agora, Senhor? Como eu devo aplicar isso para mudar alguma coisa em mim? O José se torna o governador do Egito. Agora, para nós encerrar, se você fosse no lugar de José, passando por todo esse processo, Alexandre, se torna o chefe master do Egito, o number one, só depois de Faraó, ninguém mais faz coisa alguma se não falar com José. Qual seria a primeira coisa que você faria ao assumir o posto como José assumiu? Pensa comigo. Olha aí para o irmãozinho que está me observando e pensando onde é que ele vai chegar. Diga aí para quem está pertinho de você: o que você faria? Exatamente. E no Potifar também. Encangado. Era de encangar a mulher do Potifar, botar numa jumenta debaixo de couro e andar pelo Egito dizendo: é assim que se faz com quem é traíra. Não é verdade? O que você faria com os irmãos dele? Se você pudesse estar cara a cara com quem te traiu, e aí? O que faria? É por isso que passar pelo processo exige lições, que a maioria de nós faria isso. Então não chegamos onde José chega, porque estamos ainda no primeiro estágio do processo. O Senhor está tirando dentro de nós as atitudes que qualquer um de nós teria. Quando José assumiu o trono do Egito, ele abençoou Potifar, ele abençoou a mulher de Potifar, ele abençoou os egípcios, ele abençoou aqueles que o perseguiram, porque ele observou as lições ao longo do processo. É por isso que a maioria das vezes a gente volta sempre ao lugar de origem, porque não aprendemos as lições. Então Deus está colocando a gente numa bigorna e está batendo. É interessante a palavra tentação, porque essa palavra no hebraico, ela não tem a conotação de pecado, ela tem a conotação de fortalecimento. O que é a ideia da palavra tentar no hebraico? É uma palavra usada por ferreiros. O ferreiro, quando ia fazer uma espada ou uma ferramenta, então ele derrete o aço e coloca na forma, e quando tira, aquecido pelo fogo avermelhado, ele mergulha na água e ele observa os lugares que tem ainda oxigênio, e onde tem microbolhas de oxigênio, dá trinca. Onde bate ali, dá trinca. Então ele submete aquela espada de novo na fornalha até ela ficar vermelha. E quando ela fica vermelha, ele pega aquilo e coloca na bigorna, e pega uma marreta e vai e começa a bater onde é que tem as bolhas de oxigênio. Para quê? Para expulsar as bolhas de oxigênio. Quanto mais bate ali, mais forte fica aquele lugar. É exatamente isso que quer dizer a palavra tentação. Quanto mais ela vem sobre você, mais forte Deus está te tornando. É por isso que Jesus foi passado pelo deserto. A tentação veio e Deus estava o forjando. Você está entendendo por que você está sendo provado? Deus está te forjando, te tornando forte. Por quê? Porque grande é o projeto que Ele tem com você. Você tem que ficar mais forte. Você tem que ficar mais forte. Fique em pé, por favor. A gente não entende por que tanta marreta, não é? Por que tanto fogo? Por que tanta quentura? Eu queria que você se dirigisse para quem está pertinho de você e diga para essa pessoa amada: querido,
A marretada na bigorna é pesada, dolorosa, horrível. Mas seja profético com essa pessoa e diga: mas não se trata de que você é ruim, se trata de que o propósito é muito grande. Não é porque você é cheio de defeito, é ruim. Não, é porque para a grandeza do propósito, Deus precisa te alinhar a Ele. Eu nem cheguei no Moisés ainda, mas tudo bem. Eu quero orar com você essa noite. E hoje, na verdade, nós não vamos nem cantar, porque eu quero dar oportunidade até para quem canta e quem toca pensar no que eu estou dizendo. Eu queria que você entendesse que todas as coisas que você está passando ou que irá passar na sua vida é um mecanismo de alinhamento do propósito de Deus em sua vida. Então, não utilize isso contra você, utilize isso ao seu favor. Qualquer pessoa dentro de um barco à vela, em um mar com vento forte, a tendência dessa pessoa é baixar as velas, na perspectiva de que o barco não seja virado pela velocidade do vento. Mas os bons marinheiros nunca baixariam a vela. Eles apenas a calibram e a colocam na direção do vento, para que o vento o empurre mais longe, onde ele quer chegar. Então, quanto maior é o teste que você está submetido, maior é o propósito pelo qual te espera. Quanto maior é a distância, maior vai ser o vento a soprar nas suas velas. E o Pai espera que, ao invés de você abaixar as velas e se esconder no convés, você apenas as calibre e deixe a direção te colocar aonde o Pai quer que você chegue. Ao invés de olhar para as lutas e as provações e dizer: Senhor, acho que é o fim. Ao contrário disso, diga: Senhor, me mostra as lições para que eu aprenda rápido, pois quanto mais rápido aprenderes a lição, mais rápido sairá da fornalha. Está muito tempo na fornalha porque não prestaste atenção nas lições. E hoje eu quero orar por você. Quero orar por você justamente dentro desse quesito de abrir a sua mentalidade para que você veja e compreenda o trabalhar de Deus, o que é que Ele está construindo em torno de você. Está difícil na sua vida? Está complicado as coisas? Está apertado o caminho? O que está acontecendo, Senhor? Às vezes a gente diz: eu estou fazendo tudo certo, pelo menos eu acho, e ainda continuo dando tudo errado. O que está acontecendo, Senhor? Talvez a pergunta não seria essa. Talvez a pergunta seria: o que queres me ensinar, Senhor? Que lição eu tenho que aprender, Senhor? Incline sua cabecinha, pergunte a Ele agora. E quando você quiser saber a resposta, eu vou convidar você, se quiser orar comigo aqui, você vai poder sair do seu lugar. Você precisa compreender as lições por causa da grandeza do propósito. Então eu te convido agora, em nome de Jesus. Se as perguntas te fazem ficar inquieto e o peso da marreta na bigorna, o calor da fornalha tem te provocado angústias tamanhas sem compreender até então o porquê que não sai dessas provações, e queres orar juntos, sai do teu lugar. Eu quero ser solidário a você aqui esta noite. Quero sofrer esse momento contigo, sim. Agarrar as tuas lágrimas juntos e saber as respostas certas. Em nome de Jesus. Se quiserdes, o acesso está liberado aqui esta noite. Aprender as lições é mais importante do que as provações.
aprender as lições é mais importante do que a prova na qual está submetido. Venha mesmo. Você precisa compreender o que Ele está te ensinando ao longo do processo, o que Ele está te tornando mais forte, o que Ele está edificando em você, o que Ele está construindo em você. A plataforma que Ele está construindo certamente é mais forte do que você imagina, é maior do que você imagina, é mais nobre do que você imagina. Se não entendes agora, é verdade, porque o ouro na fornalha não consegue entender qual será o formato do anel. O aço na bigorna não entende qual vai ser a validade do seu fio. Mas o oleiro sabe, mas o ferreiro sabe, o carpinteiro sabe, o Senhor sabe. Oh, aleluia. Suas lágrimas não estão escondidas. O oleiro tem visto tudo. É por isso que Ele está batendo no ponto fraco da sua vida, para tornar-te forte. É por isso que Ele está usando coisas que você não entende, justamente porque é o que você não entende que desconstrói o que você acha que entende. Oh, com seus olhinhos fechados. Paizinho querido, eu oro com a tua igreja agora. Eu sei, Senhor, porque igualmente enfrento o mesmo processo. Não poucas vezes, Senhor, reprovo naquilo que deveria ser aprovado. Não poucas vezes minha nota é baixa naquilo que eu deveria tirar nota excelente. Até pela quantidade de vezes que passei pela mesma coisa. E por incrível que pareça, Senhor, parece que o passar pelas mesmas coisas, ao invés de nos fazer reconhecer que estamos errando ali, parece que nos acomoda e nos conformamos, Senhor, com o estar naquela situação. Então eu quero te pedir agora, meu Rei, eu sei que o Senhor está usando o processo para nos ensinar. Então nós queremos ser seus alunos, nós queremos ser seus discípulos. Foi o teu mestre, meu mestre, teu filho Jesus, que nos ensinou, Senhor, a aprender dele. E ele, como perfeito, o Senhor o submeteu à provação, não só do deserto, mas das pessoas. É por isso que o Senhor mesmo diz, quando fala aos Hebreus, que ele, sendo filho, teve que aprender a obediência por meio do sofrimento, Senhor. Então nós queremos aprender, Senhor, nós queremos aprender. Nos ajude a compreender rápido as lições. Por quanto mais rápido aprendemos as lições, mais rápido saímos das provações. Quanto mais rápido, Senhor, aprendemos aquilo que está nos fortalecendo, mais rápido sairemos daquilo que nos está enfraquecendo. Então, Senhor, aquilo que parece que nos vai matar, eu sei que é exatamente ao contrário, é justamente aquilo que nos fará viver. Mas nós temos a dificuldade de ver, Senhor, o seu agir. Nós temos dificuldade de olhar as lições e concentramos nas provações. Queremos sentir, Senhor, que as pessoas tenham misericórdia de nós, quando na verdade deveríamos observar, Senhor, o que estamos sendo trabalhados para ajudar as pessoas e não cobrá-las. Então nos ajude a ver, nos ajude a ler as páginas deste livro, nos ajude a compreender, Senhor, o porquê de tanta dor desse momento, o porquê que a porta se fecha quando ela deveria estar aberta, o porquê a gente ouve um não quando a resposta deveria ser um sim, porque vem a incompreensão quando deveríamos ser compreendidos, porque as pessoas nos travam aquilo que aparentemente deveria ser seu e deveria ter porta aberta, porque os processos se atrasam em nossa vida, Senhor. Então nos ensina a aprender isso, nos ensina a observar, para que observando aprendamos essas lições. Ah, Senhor, que essa igreja possa sair daqui hoje consciente de que a vida é uma escola e de cada circunstância é uma espécie de lição, de professor.
Então nos torna humildes, corações humildes, porque não há nenhum de nós aqui, Senhor, excelente na capacidade de aprender. Queremos ser como meninos diante de Ti, como cantamos aqui essa noite, Senhor. Menos de nós, Pai, mais de Ti. O grande problema, Senhor, é que tem muito de nós em nós mesmos. Então nós queremos diminuir isso, até que não sobre nada de nós mesmos, até que nós seja apenas o Senhor. Queremos aprender as lições, até que possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: Senhor, já não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Porque quando chegar a esse estágio, Senhor, nós olharemos para as coisas e poderemos dizer: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei padecer necessidade tanto quanto sei viver na fartura, sei viver na bonança tanto quanto viver na provação. E eu estou certo que em todas essas coisas, Senhor, eu sou mais que vencedor, pois posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então nos ensina o processo, nos ensina as lições do processo, e nos tornaremos mais fortes. Venceremos sim, em nome de Jesus, porque não desistiremos da aula, Senhor. Não desistiremos dessas aulas, não deixaremos o professor falando sozinho. Nós queremos aprender aos pés de Jesus, Pai. Então nos dá esse privilégio outra vez. Eu te peço isso agora, meu Rei, em o nome majestoso de Jesus. Em o nome majestoso de Jesus. Você poderia dar um abraço caloroso em quem está perto de você e diga: continua sendo aluno, continua sendo aluno, continua aprendendo as lições. Ela está te tornando mais forte, ela está enchendo você. Há alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui essa noite cujo coração fervendo entende que você não pode sair daqui sem Jesus, e quer esta noite entregar a sua alma a Ele e dizer: perdoe-me, Senhor, pelas lições que errei, e hoje eu quero mudar de vida. Se houver alguém onde você estiver, basta dar um sinalzinho com a sua mão. Há alguém que deseja entregar-se a Jesus? Onde você estiver, só dê um sinal e queremos orar com você. Há alguém essa noite que quer voltar a Jesus? Eu sei que a esmagadora maioria são cristãos, mas quem sabe há alguém aqui que diz: eu quero Jesus hoje. Se tiver, só levante uma de suas mãos. Não há? Então coloque uma de suas mãos no ombro de quem está ao seu lado e diga comigo assim: que o grande amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus, que as lições maravilhosas do meio Espírito Santo esteja sobre a tua vida durante todos os dias, em todos os momentos. Vá em paz, uma boa semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.